Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. A Rádio Nova Aliança é uma instituição sem fins lucrativos que sobrevive da providência de Deus. A ajuda do ouvinte é essencial para que a nossa missão continue firme e seguindo o propósito de evangelizar. Nós aceitamos colaborações e testemunhos nas chaves Pix, pix@novaalianca.org.br. Eu vou repetir. Na chave Pix é um e-mail pix@novaalianca.org.br. Aproveite e nos siga nas redes sociais do Instagram, na Rádio Nova Alianca BSB e também no YouTube, no Facebook, você que nos acompanha na Comissão Justiça e Paz de Brasília, no @CJP Brasília. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz e tenho a alegria de receber Jovita Rosa, minha querida membro da Comissão Justiça e Paz de Brasília, como sempre atuante, sempre perto de nós, sempre fazemos tantas coisas juntos, não é, Jovita? Seja bem-vinda, sua saudação aos nossos ouvintes. Ana, é uma alegria muito grande poder estar aqui e discutir qualquer tema com você, porque nós sabemos da competência, né, de você conduzir essas questões e estar aqui pela Rádio Nova Aliança também é uma grande bênção, porque é um canal de comunicação para todos os católicos e não católicos, para todos os cristãos e cristãs. E é uma alegria poder a gente discutir temas aqui. Você sabe que a primeira vez que a gente se encontrou, quero contar isso para os ouvintes, Jovita. A primeira vez que a gente se encontrou, você que nos ouve aí pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, foi num programa de televisão evangélico. Você lembra, Jovita? Foi na Sara Nossa Terra, programa que eles Veja tinham como lá. somos ecumênicas, né? Mas a gente estava na época em outras posições, não era relacionado à Igreja Católica necessariamente, mas sempre Exatamente. levando a nossa missão cristã da evangelização católica. Eu estava na época como presidente do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal, como sociedade civil, Isso, né? E a Jovita tem um longo histórico relacionado ao controle social, inclusive foi uma das idealizadoras, né, da Lei da Ficha Limpa, trabalhou muito para que ela acontecesse, vários projetos também do Adote um Distrital, da exatamente. Auditoria Cívica na Saúde, então tem uma trajetória longa de construção de projetos que beneficiam a população. E é aí, eu acho que eu falei um pouco dessa introdução, porque o tema do programa de hoje, que a gente combinou de falar, é da missão dos cristãos e das cristãs na política. E traz uma provocação. A política é lugar das cristãs e dos cristãos? E a Jovita não só já ocupou esses cargos em nome da sociedade, né? São cargos voluntários, tá, gente? Não é cargo ganhando, não. Cargos voluntários. E também já foi candidata a deputada distrital. Inclusive ganhou o meu voto, né? Jovita, eu acho importante a gente falar dessa, assim, abertamente nesses temas, porque muitas vezes as pessoas indicam que a política não se discute. E agora, recentemente, o Papa Leão XIV retomou os ensinamentos de Paulo VI, que foi quem criou as comissões de Justiça e Paz. Nós somos filhos, né, dessa iniciativa do Papa Paulo VI, Do concílio, né? do Concílio Vaticano II, né, da ampliação da participação dos leigos e leigas na igreja, né, de uma forma geral. E ele veio trazendo então essa exortação, esse incentivo, né, que os cristãos católicos, que passem a compartilhar
o interesse pela política e passem a participar da política. E é muito interessante a gente conversar sobre isso, porque a gente vai ter no ano que vem, de 24 a 26 de abril de 2026, em São Bernardo do Campo, o 13º Encontro Nacional Fé e Política, cujo tema é fortalecer a democracia, o esperançar e o bem viver. Então a gente vê que todos esses elementos, eles se conectam a Jovita é Exatamente. um exemplo de como um político, uma pessoa que se dedica à política, pode ser um ótimo cristão. Como os cristãos têm que participar. Se nós abrirmos mão desse espaço da política, da discussão política, a gente deixa de ocupar também um poder de decisão que com a nossa, um ensino social da igreja, com a visão preferencial pelos pobres, a escolha preferencial pelos pobres. Nessa semana, o Papa Leão XIV falou dos 3 T's do Papa Três Francisco, T's: o terra, 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 teto e teto e trabalho. trabalho. Então, a gente tem que ser essa política que constrói a partir da percepção do enquadramento do cristão católico. E eu queria que a Jovita falasse um pouquinho mais dessa experiência e dessa convocação à participação da sublime caridade, que era essa fala de Paulo VI, que a política é a forma mais sublime de caridade, a forma de contribuir para a coletividade de uma maneira abnegada, trazendo para o bem comum as realizações da política. Queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, Jovita, e que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa missão que todo cristão e toda cristã tem de construir um mundo de justiça e paz a partir da política. Olha, Ana, você falando aí, muitas coisas vêm, né? Política é a arte do bem comum. Então, quem está na política, eles têm necessariamente que pensar no todo, né? E como nós somos cristãos e cristãs, somos seguidores de Jesus Cristo, por isso o nome cristão, né? E o que que Jesus fala para nós a partir do Evangelho? Ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo da mesa. Você tem que colocá-la no centro para iluminar todos. Então, se o mundo está em trevas, se a política está nas trevas, onde estou eu, cristã e cristãos? Onde é que estamos nós? Que nós estamos pegando a nossa lâmpada e guardando só para nós? E ele fala também: vós sois o sal da terra. O sal é o que dá sabor, é aquele que conserva, né? Então, se o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. E nós somos designados por Jesus. Ou então nós não nos intitulamos cristãos e cristãs, mas Jesus fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, é a missão de estar na política, ou na política partidária, ou nos conselhos de políticas públicas, que também é política, da participação da sociedade. Isso é missão de Jesus Cristo para nós, cristãos e cristãs, não é para alguns. Então, nós precisamos ocupar esse espaço que, se nós não ocuparmos, outras pessoas ocupam, que não tem essa missão dada por Jesus. E nós, cada um, ele não falou que vós sois o sal da terra, só fulano, fulano. Não, ele falou todos. Então a missão é de todos nós construirmos. Então, quando a gente vê a qualidade dos nossos representantes, e muitos deles, Ana, usa o nome de cristãos e cristãs. Agora mesmo na Câmara, eles aprovaram uma coisa que eu achei absurda, que é uma bancada de cristãos e cristãs, sabe? Com direitos até enviar emendas parlamentares, sabe? Então, eles desvirtuam o papel do bem comum, é, é,
que a política nos imprime e que é um desígnio do próprio Cristo, né? Então, nós precisamos assumir esse papel. Eu, desde sempre, eu sempre fui muito participativa. Quando eu fui trabalhar no Sistema Único de Saúde, que eu vi a grandiosidade do SUS, eu vi que não tinha muito outras alternativas a não ser evitar no caminho do controle social. Eu fui a primeira presidente do Conselho de Transparência do DF, Ana. Quando ele era composto só por sociedade civil, era muito melhor do que o que existe hoje. Então, eu vi hoje 84% da população brasileira é 100% dependente do SUS. Então, não dá para você assistir os desvios, desmandos e ficar quieta, né? Eu fui para o Conselho Nacional de Saúde, fiquei lá 2 mandatos. Eu fui para o movimento de combate à corrupção eleitoral, ajudei a construir a lei da ficha limpa. Então, e eu me vi que eu precisava de avançar em águas mais profundas. Por isso, eu me candidatei em 2014 para deputada federal e em 2022 para deputada distrital. E foi uma experiência muito importante, desgastante, sim, mas toda missão que Jesus nos dá, ela não é fácil, né? Ela é difícil. E é assim, primeiro ele escolhe, depois ele capacita. Não é assim mesmo? É assim mesmo. Eu queria falar um pouco também, Jovita, sobre essa percepção que a gente tem, né? As pessoas falam, não, mas política a gente não discute. E a gente tem que, na verdade, se perguntar qual seria a alternativa à discussão política, né? Porque a gente, quando não tinha a arena política para discutir os temas, a gente resolvia as controvérsias com base na força. Então, É, a política é a alternativa a esse uso da força. E isso é algo que conecta muito bem com o evangelho, né? Porque a lei principal do evangelho, a mensagem principal do evangelho é justamente que o amor deve ser a regra. o amor é a regra. O amor é a regra. E sendo o amor a regra, né? O amor é a lei principal, o valor fundamental do evangelho. Então, tanto o amor a Deus sobre todas as coisas, como o próximo, como a si mesmo, né? Você teria coragem de jogar uma pedra em si mesmo? Não teria. Então, você Não, também não teria. pode ter coragem de agredir o seu irmão, a sua irmã. E essa ideia do amor como sendo o pilar fundamental do evangelho e a política como sendo a única forma de resolver as divergências, que são muito naturais, todas as sociedades têm divergências, a gente conectando essas duas ideias, a gente chega à conclusão que realmente a política é a sublime arte de servir o bem comum, de amar ao próximo. E o cristão, como é que fala? Não tira a roupa de cristão quando vai servir, não é isso? Em todas as Exatamente. situações da vida, ele é servidor público, ele é cristão, ele é empresário, ele é cristão. Ele é uma pessoa que faz a limpeza pública, é gari, ele é cristão. Uma pessoa que governa a cidade, é cristão. Ele não tira esses valores, ele não tira a ética cristã, cuja lei principal é o amor para exercer as suas funções, ou não deveria tirar. E na política também não deveria ser diferente. E a gente, quando pensa dessa forma, a gente começa a ver o fundamento ético na democracia, a importância da participação popular, da Sim. responsabilidade de cada cidadão e cidadã nesse processo de construção do bem comum. É muito interessante a gente ver quais são as pautas que movem, né? E o Papa Leão, reafirmando terra, teto e trabalho, traz para a gente que o foco nosso da igreja deve ser
dar pão a quem tem fome, fome, dar trabalho e dignidade e dar o teto. É sobre isso. É sobre os direitos básicos que, inclusive, a Constituição brasileira também garantem. Existem outras constituições que não falam sobre isso, mas a nossa brasileirinha de 88, né, brasileiríssima, ela fala explicitamente dos direitos. E a gente pode pensar também na campanha da fraternidade, que o tema é moradia no ano que vem, o moradia, direito à moradia. direito à moradia, dar dignidade às famílias. E aí, João Vitor, o cristão deve ou não deve se envolver com a política? Olha, nós temos obrigação de nos envolvermos com essa questão que é para a gente ter o céu aqui, né? E às vezes as pessoas muito não interpretam bem essa questão da política especificamente na hora que vem uma pessoa, Ana, oferecer algo para você em troca do seu voto. Então, essa compra e venda de votos na época das eleições, ela interfere muito de quem vai ser a pessoa que vai estar lá lutando pelo bem comum ou aquela pessoa que vai estar lá lutando pelo seu próprio bem. Porque a partir do momento que você é uma candidata, você promete um emprego para mim, para eu votar em você. E aí eu vendo meu voto. Eu tô na hora que eu vendo meu voto, eu estou pensando só em mim. E eu vou eleger você que vai pensar só em você. Então, nós temos que ter muita clareza, porque uma coisa é você se candidatar, você dar seu nome, ir para lá. A outra coisa é você votar e contribuir para que a pessoa chegue lá. A saúde pública que nós temos, Ana, é fruto do voto que nós demos. A educação pública que nós temos é fruto do voto que nós demos. Então, a eleição ela é tão importante que ela precisa ter essa consciência de ambos os lados, porque a pessoa é eleita pelo voto e tem o eleitor, né? E esse bem comum, o eleitor tem que estar consciente disso, porque se eu voto pensando em um benesse para mim, eu vou eleger alguém que quer o mandato só para ele, ou para ele fazer o que bem quer, né? Nós temos aqui em Brasília muitos parlamentares que votaram pela privatização da rodoviária, a privatização dos estacionamentos, né? Será que esses parlamentares foram eleitos dizendo que, olha, se eu for eleito, eu vou contribuir pela privatização, né, dos órgãos públicos? Ninguém é eleito prometendo o que vai fazer. Se tiver uma CPI para a saúde, para investigar alguma coisa errada, eu vou votar contra. Ninguém é eleito assim. Então, a gente tem que ter o valor do nosso voto é tão importante quanto a pessoa que você elege. Porque o voto é assim: eu te dou uma carta branca, eu te dou um cheque em branco para você responder por mim. Te dou uma procuração. Você pode fazer o que quiser, vender, dar quitação, tudo. Aí eu dou para o parlamentar. E para parlamentar, para o governador, que eu estou ajudando a eleger, sabe? Depois eles fazem coisa errada, mas olha, eu tenho corresponsabilidade no voto que eu dou. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no futuro, né? Quanto melhor for o nosso voto, melhor vai ser o serviço público, melhor vai ser a Exatamente, organização da cidade, menos pessoas vão estar passando fome, mais pessoas vão ter acesso à moradia digna, porque a forma como exatamente, você interpreta aquilo que é um serviço público conta muito para como o serviço público vai ser entregue para a população. Eu me lembrei na sua fala de uma pessoa muito querida que é o Chico Whittaker, que é consultor da Chico Itaque. Comissão Brasileira de Justiça e Paz,
Um abraço, Chico, que foi entrevistado pelo Vicente Sérgio no dia 11 de outubro. Tem o nosso programa lá no YouTube, no @CJP Brasília. Confere lá com a gente. Ele fez um programa sobre a lei da ficha limpa, mas ele está liderando um movimento pela erradicação da compra de votos nas eleições. Então, eu deixo aqui o meu grande abraço ao Chico Itaker e ao Vicente Sérgio, que é um colaborador, um membro da Comissão de Discipagem, um colaborador deste programa de rádio, da Rádio Nova Aliança, a frequência da esperança, sintonia da esperança, frequência 103.3 FM. E vamos nos encaminhando para o final. Jovita, sua despedida aos ouvintes da rádio. Ana, só antes da despedida, eu quero dizer que nós também faremos em Brasília esse multirão, né? E eu aproveito e convido todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança, a Frequência da Esperança, gostei muito desse slogan, para estar conosco. Entre em contato com a Comissão Justiça e Paz e nós vamos fazer uma grande mobilização contra a compra e a venda de votos. E eu agradeço a sintonia de vocês. Ó, João Vitor, nós vamos gravar um programa específico para falar quais vão ser os eventos do movimento aqui no Distrito Federal, porque 2026 é um ano de eleição aqui no Distrito Federal também, então nós temos que nos Isso, preparar. O cristão e a cristã que escuta o programa da Comissão de Justiça e Paz de Brasília tem que estar preparado e estará preparado nas eleições, tanto para a gente debater os temas de fé e política, como nos melhores informes sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e principalmente pelo enquadramento que é dado pela nossa Santa Madre Igreja Católica aos temas que são os desafios do nosso tempo. Leão XIV, exatamente. nessa semana, junto com os movimentos sociais, falou que ele escolheu este nome de Leão XIV em memória a Leão A XIII, Hero Novara. a Rerum Novarum, que foi a primeira encíclica social, que trazia os desafios das coisas novas. E ele falou: as coisas novas continuam acontecendo. É a robótica, é a inteligência artificial, mas os desafios humanos permanecem os mesmos. É a conversão diária. Muito A conversão obrigada diária. pela sua audiência, querido ouvinte, querida ouvinte. Nos vemos em mais um programa de Justiça e Paz. Na sequência, vocês ficam com Simone Furquim e pela Rádio Nova Aliança, a palavra do nosso querido pastor Dom Paulo César, com a sua mensagem semanal aos cristãos e cristãs de Brasília. Eu tive a alegria de receber Jovita Rosa e recebam todos um abraço repleto de esperança. Tenham todos uma semana cheia de justiça e paz. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. Algumas pessoas procuraram Jesus para lhes dizer sobre o castigo que galileus sofreram na mão de Pilatos, quando o mesmo mandou matá-los. Eles entendiam que este castigo era, na verdade, um castigo de Deus por causa de seus pecados. Era assim que muitos religiosos entendiam, ou seja, se estou sofrendo, seja por doenças ou tragédias, é porque cometi algum pecado. Após ouvir essas ideias de castigo de Deus, Jesus conclama por 2 vezes a conversão. A palavra conversão significa mudar o próprio pensamento, o modo de ver e de viver a vida. Jesus convoca essa mudança porque ele sabe que o pecado, que é uma palavra grega que significa errar o alvo, esse pecado leva a pessoa à autodestruição e à destruição do coletivo. Por isso, Jesus adverte que, se continuarem pensando e agindo assim, perecereis todos do mesmo modo. Eles perecerão, não porque é Deus que castiga, mas sim porque o próprio ser humano é responsável por produzir o bem ou o mal para si mesmo. E qual é o nosso alvo? Jesus se revelou como sendo a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que significa verdade na Bíblia?
Nos evangelhos, verdade está relacionada à figura de Jesus e sua vida que está em consonância com o projeto do Pai. Então, verdade é ser fiel ao projeto de Deus para produzir os frutos da justiça. Este projeto se fundamenta no amor. Então, o alvo é espelharmos o amor de Deus no mundo. E como fazemos isso? Produzindo frutos para o reino. Por isso, logo em seguida, Jesus conta uma parábola da figueira que não produzia frutos, porém não foi cortada. Isso quer dizer que Deus é paciente com seus filhos, simbolizados pela figueira, para que se convertam e produzem frutos para o reino, frutos de justiça instaurada por Jesus. Se não produzirmos os frutos da justiça, nós mesmos estaremos nos autodestruindo. Que o bom Deus seja nosso guia no caminho e na direção de nossa vida cristã, para que sejamos fiéis ao seu projeto de amor. Amém.